pessoal, eu queria pedir a todos que curtam o vídeo, também se inscrevam no canal e ativem o sininho para estar recebendo as notificações. E esse assunto falando de sonhos, será respondido o quê? O que significam, como os sonhos acontecem, por que acontecem determinados tipos de sonhos, em que você encontra pessoas conhecidas, sonhos banais de cenas confusas e etc. E os sonhos mais espirituais também. Mas antes de tudo, vou falar um pouco sobre o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é meramente mecânico. E ele é extremamente denso e é a nossa ferramenta para que a gente tenha as nossas experiências, as nossas vivências na terceira dimensão, como seres reencarnados, dentro do esquecimento, dentro das leis do esquecimento, para que a gente possa exercer o nosso projeto reencarnatório da melhor forma possível. Mas junto com o nosso corpo físico, nós temos diversos outros corpos espirituais mais sutis que este físico grosseiro. Estes corpos espirituais muito menos densos que o corpo físico. Tudo que a gente pode perceber do nosso mundo físico através dos nossos 5 sentidos, nós percebemos em uma frequência menor que a frequência da luz. E as manifestações que acontecem com os nossos outros corpos fluídicos e sutis, e as manifestações e tudo o que acontece nas outras esferas, e tudo o que acontece nas outras dimensões, nas dimensões paralelas, que são dimensões que coincidem com determinados corpos sutis. Elas acontecem em uma vibração mais alta que a vibração da luz, para que a gente possa interagir. Então, na 4ª dimensão, nós precisamos interagir através dos nossos corpos sutis espirituais, através do nosso perispírito. E nós não temos apenas perispírito, porque vamos pensar assim, o nosso corpo físico, a gente não pensa com o nosso corpo físico como muita gente imagina. Nós pensamos através do nosso corpo mental. O cérebro, ele é apenas receptor dos nossos pensamentos aqui na matéria. Da mesma forma, os sentimentos eles não estão no nosso corpo físico. Um corpo físico, ele é somente uma maquinária biológica, é como se fosse um computador biológico que tem as suas funções, mas que essas funções elas, de um computador só podem ser exercidas através de uma memória inserida neste computador. E com a gente é da mesma forma. O nosso corpo físico é como um computador, mas dos mais antigos. Os primeiros computadores eram mecânicos, depois eles foram se tornando semi-mecânicos, algo entre mecânico e eletrônico, até avançar para os computadores atuais, que recebem muito mais memória, que processam muito, de forma muito mais rápida. Então, a gente compara assim, nosso corpo físico é um computador antigo e mecânico, e os nossos corpos sutis, espirituais, seriam computadores mais avançados, tá? De uma forma bem tosca de tentar ilustrar o que acontece. A partir do momento que esse corpo físico está adormecido, a gente entende que estamos fazendo talvez uma viagem astral se a gente tiver lucidez. A gente pode ter uma baixa lucidez, mas ainda assim a gente fazer as nossas viagens, os nossos passeios na 4ª dimensão, e a gente vai encontrar pessoas, espíritos de reencarnados ou de desencarnados que vão interagir com a gente. A lembrança que a gente tem quando a gente retorna para o nosso corpo físico é o que a gente chama de sonho. Porque o nosso corpo físico, como eu falei, é como um computador mecanizado ou um computador não tão avançado assim, que não consegue processar de forma adequada todas aquelas experiências que nós vivenciamos enquanto nosso corpo físico está dormindo.
nós temos a nossa consciência, que é uma pontinha minúscula da nossa existência até aqui. Se você tem 20 anos, a sua pontinha é pequenininha. Se você tem 50, é um pouquinho maior, mas ainda assim é minúscula em relação a todas aquelas vivências que nós tivemos anteriormente, de milhões de anos, ou de centenas e centenas de reencarnações que nós já passamos aqui na Terra, ou em outros orbes também, no nosso processo evolutivo. Então existem essas memórias, nós temos essa longa caminhada, não podemos nos lembrar de onde começou, que é muito, muito longa. E temos também as nossas vivências nas cidades espirituais. Portanto, nós já tivemos milhares de relacionamentos, conhecemos muitas pessoas, muitos espíritos, nós temos a nossa família espiritual, nós temos os nossos amigos espirituais, e toda essa vivência anterior, todo esse conhecimento, ele fica adormecido na nossa existência atual, e o nosso corpo físico não tem a capacidade quântica de se recordar. Todo esse conhecimento que a gente possui anterior a essa vivência fica mergulhado numa espécie de esquecimento, em um sono, como se estivesse adormecido. Quando a gente se projeta em sonhos e quando o nosso corpo físico adormece, nós temos acesso a esses registros que estão nos nossos corpos mais sutis. E a partir daí nós podemos ter as experiências relacionadas a lembranças de situações do passado. Nós podemos ter acesso a sonhos repetitivos relacionados a traumas de vivências anteriores. Esses sonhos repetitivos, eles vão continuar acontecendo na sua psique até que venha alguma informação para o seu consciente, e daí então você para de ter esse sonho repetitivo. Um sonho repetitivo que eu costumava ter eu sempre sonhava que estava fugindo de alguém que eu não sabia quem era no sonho. Eu subia e descia a escadarias de um casarão enorme, e aquele sonho sempre voltava, eu não entendia muito o porquê daquele sonho. E chegou um determinado dia que eu tive um sonho que fez eu parar de ter esse sonho repetitivo. E o que eu vi? Eu descobri que em uma encarnação anterior, nessa vivência que eu vi, eu estava atrás de uma cortina e vi a pessoa que era minha mãe nessa vida. Ela estava planejando o meu casamento com um homem que eu vi com roupas militares, e muito provavelmente essa minha personalidade dessa vivência não queria se casar com este homem. E aí o que eu fiz neste exato momento? Saí de trás da cortina e comecei a subir as escadarias de um casarão. Isso foi uma vivência, uma vida passada em Manaus, aqui no Brasil mesmo. Então, a partir do momento que eu tive um contato maior com o que aconteceu nessa vivência, esse sonho não se repetiu mais. No mundo espiritual, a gente tinha uma família também, a gente convivia com a nossa família espiritual, estávamos programando a nossa vida na Terra, estávamos convivendo com outros seres, com outras pessoas, com outros espíritos, estávamos fazendo promessas, fizemos acordos espirituais. Existem espíritos que estão do outro lado da vida, observando o que a gente está fazendo nessa vida, torcendo por nós, para que dê certo. Eles podem aparecer nos sonhos também, nos alertando de algum ponto que a gente tem que melhorar. Também tem os inimigos, porque a gente não fez só amizade no passado. Existem também os passeios espirituais que a gente faz por aí, pelo umbral, pelos umbrais da vida. Umbral um pouco superior, um umbral mais inferior, não importa. E a gente vê situações, vê espíritos, a gente conversa com eles. Então essas coisas acontecem nos sonhos, esse tipo de comunicação. E existe também a
aquelas situações com pessoas do nosso convívio de agora. Eu recebo muita mensagem de pessoas que me enviam perguntas: por que eu sonho tanto com o meu ex? Ou eu sonho com a minha ex? Porque faz muito tempo que não tenho mais contato com esse ex e continuo tendo sonho. Nem gosto dessa pessoa. A pessoa me relata. E o que acontece quando é assim? Podem ser encontros, eu acredito que sejam encontros também, e existem algumas possibilidades. Muitas das vezes a pessoa ainda tem um sentimento por você. Esse sentimento, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Pode ser que a pessoa ainda seja apaixonada por você, e mesmo que você não seja, mas o outro ainda tem um apego. Aí ele vem te procurar. Ele vem te procurar no sonho e tenta se aproximar, porque na vigília, muitas vezes, a pessoa não tem coragem de se aproximar novamente. Algumas desavenças também acabam atraindo pessoas para os nossos sonhos. Se você, por exemplo, tem uma intriga com alguém, aquilo fica mal resolvido. E aquela pessoa tem uma importância na sua vida, ou porque foi um amigo importante, ou porque é família e parente, e você não consegue se desvincular completamente daquela pessoa, existem as cobranças nos sonhos. Vocês se aproximam, o espírito ele é atraído por você via pensamento, via energética, e vocês tentam resolver aquilo de alguma forma no sonho, nos encontros astrais. Aí quando acontece na vida de vocês se reencontrarem, você percebe que aquela desavença meio que já não é tão importante, porque inconscientemente, em encontros astrais, vocês já meio que acertaram essa pendência, entende? Então aí fica muito mais fácil. Aí você encontrando com essa pessoa na vigília, em alguma situação social, aí você deixa de sonhar, porque já foi resolvido. Existem os avisos espirituais, né? Muitas das vezes acontece de espíritos da sua família relatarem alguma situação para você. Pode acontecer de você se esquecer das suas vivências, porque os espíritos também é como a gente vive assim meio que uma vida meio dupla. E aquilo que você consegue se lembrar quando acorda é o que você pode se lembrar, digamos assim, porque a gente vive em um cárcere, estamos encarcerados nesse corpo, estamos aprisionados, e toda a verdade que nós gostaríamos de saber, não adianta, a gente só vai retomar depois que a gente sair desse cárcere, né? Mas por enquanto a gente tem que viver aqui, porque existe alguma coisa a ser feita, existe uma meta a ser cumprida, né? Digamos assim. E aqueles sonhos que nós temos, que são todos bagunçados, né? Você fala com bolinha verde, daí depois eu fui parar num parquinho, aí eu tava comendo um sanduíche, apareceu o Brad Pitt. Né? Que não possuem muito sentido. Pode ser uma manifestação do seu corpo mental, porque existem as formas, pensamentos. Você já reparou que se você tá no dia a dia, assim, você tá parado, aí vem um monte de pensamento que atravessa a sua mente, pensamentos aleatórios, o que você tá vendo na televisão, aí de repente lembra de alguma coisa que alguém te falou, aí vem na sua memória uma roupa que você viu, aí você pensa no vizinho, e pensa num negócio que você quer comer, que você quer comprar, e vai ficar tudo misturado. Aquilo fica assim em volta da sua cabeça, formando formas, pensamento. E imagina se você pudesse ver tudo que você pensa, uma mistura de coisas assim completamente aleatórias. Você ia ficar vendo, né? Ainda bem que isso não é possível na terceira dimensão. Mas isso é possível na quarta dimensão. Então, por isso esses sonhos extremamente bagunçados e lógicos, as formas de pensamento, então elas têm a sua força aí na quarta dimensão.
e são criadas através do nosso corpo mental, dos sonhos espirituais, né, das viagens astrais. E nas viagens astrais mais lúcidas, que não tem tanta interferência assim de formas de pensamento, dessas criações mentais, que são extremamente plasmáveis, esses sonhos são mais guiados pelos corpos mais sutis, e a gente possui uma lucidez muito grande, a gente consegue interagir de forma mais inteligente, menos robotizada que nos outros sonhos. E porque os corpos mais sutis é que estão interagindo. De repente a gente sai através dos laços que unem esse corpo sutil dos chakras superiores, dos chakras que estão ligados à mente, né? Que estão ligados à nossa mente. E aí sim a gente consegue se lembrar com uma exatidão maior das nossas viagens espirituais. Bom, gente, então esse foi o vídeo falando de sonhos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e coloquem sugestões nos comentários também, perguntas a respeito desse assunto, se tiver, ou de algum outro assunto espiritual, tá bom? Agradeço vocês e até a próxima.